A vida, ela vale a pena? Depende muito da forma que você conduz ela. É bom saber que a vida ela é sua. Então é você que determina se ela vai valer a pena ou não. Um pouco parecido com essa questão que eu acabei de falar. A vida é um caminho cheio de oportunidades, né? Então a gente tem que mergulhar em cada situação profundamente e dar o seu melhor. Para pelo menos no dia que você for recolhido, você ir com consciência limpa. Felicidade, ela existe? Existe. Inclusive, ontem eu estava conversando com a pessoa. A gente tinha tido uma conversa que ela estava rindo muitas vezes. Depois eu testemunhei que ela estava emburrada. As pessoas têm muito costume de confundir alegria com felicidade. A alegria é aquela sensação momentânea que te faz animar ou sorrir. A felicidade é aquele bem-estar de que você está satisfeito com sua vida, com a pessoa que você é. Então, quanto mais você trabalhar em cima de se dar bem com o seu próximo, se dar bem no seu trabalho, com sua família e principalmente consigo mesmo, a felicidade pode estar mais próxima do que você imagina. Então a felicidade ela é momentânea, mas ela pode ser constante. Pode ser constante. Jean, porque o pessoal perguntou assim, Jean Goulart? Como é que é? Jean Goulart. Goulart? É falado mais Goulart, né? Mas o pronunciado Goulart. É o meu terceiro nome, eu herdei do meu pai, Carajemino Goulart. Veio de linhagem portuguesa. Ah, tá. Esse o sobrenome Aí, então é de isso. linhagem. Eu gosto muito de usar, eu coloco como segundo nome, mas é o terceiro nome, mas eu gosto muito de usar o segundo nome da família do meu pai mesmo. Então a descendência dele é portuguesa. Portuguesa. Mas você conhece um pouco da história do seu pai? Não. Do meu pai eu conheço pouco, eu não tive muita convivência com ele, eu nasci em Vitória, a cidade lá dele. E eu vim pra cá, fui criado praticamente aqui, ia lá visitar poucas vezes. E em 2008, acho que eu tinha 16 anos, ele faleceu, aí não tive muita oportunidade de conhecer ele. Tem alguns fragmentos de memória de como ele era, mas já faz muito tempo. Beleza, mas no seu registro de nascimento, ele consta? Consta. Pelo menos isso, tá melhor do que eu, né, meu irmão? Tá melhor do que eu, então não pode nem reclamar, né? Que quando pega meu registro de nascimento, infelizmente, pai não declarado. Isso é bem ruim, a gente fica... Deve ser desconfortável. Quer dizer, hoje me parece que a lei não permite mais, né? Isso. Nascer, registrar, na verdade, um filho sem o nome do pai, né? Mas naquela época, a mãe solteira, né? Registrava. Infelizmente, aqui em Serra dos Amoreiros tem muitos casos como o meu, né? Pai não declarado. Verdade, encerre no Brasil todo, né? É desconfortável pelo fato de que, não só pelo apoio ali que às vezes o pai tem que dar, mas às vezes também é bom da gente saber um pouco das nossas origens, tanto da parte de paterna como materna, que às vezes a gente absorve muitas coisas do nosso pai e da nossa mãe, às vezes qualidades, defeitos e tudo mais. Então conhecer os dois lados é favorável. E quando você nem sabe quem é seu pai, alguma coisa assim, é desagradável. Já está conosco aqui o Wilson Bruno, a Lucimária, a Rubiane Lima, a Eliane Santos, a Adriele Sena, Luiz Carlos Rezende. Luiz Carlos Rezende é o nosso amigo aqui que trabalha do lado de Edmilson ali com peças para moto. A Eliane Santos. Jean, quem é Jean? De repente o cara tomba com você na rua aí na comunidade e não sabe quem você é. Quem é você? Do seu ponto de vista, né? Do meu próprio ponto de vista, eu acho que eu colocaria uma questão muito complicada. Porque eu tô com 29 anos de idade, até hoje eu não me conheço muito bem. Mas se eu for focar no que eu sou agora, eu acho que eu só sou um cara que eu tento, digamos assim, entender a vida, entender quem está do meu lado. E também gosto de me aprofundar em qualquer situação que aparece diante de mim. Então, talvez se eu for falar sobre mim, sou aquele cara que pode ser um amigo para toda hora e aquele cara que se chamar para ir 2 passos, ele vai querer ir 20 com você. Sempre com a intenção de poder ir além, seja lá o que for, entendeu? Entendi. Você é um cara da noite ou do dia? Da noite, tenho um hábito noturno. Desde a infância eu tenho dificuldade para dormir, eu acho que tinha um costume de virar a noite assistindo televisão, aí isso já fixou, então gosto muito de caminhar pela noite. A noite é um dos principais momentos para te ajudar a refletir, principalmente quando a gente acorda de madrugada, porque de manhã tem aquela agitação, a noite é mais tranquilo, principalmente aqui no interior, né? Então, sou de hábito noturno mesmo. Já tive o privilégio de trabalhar à noite, você sabe disso, virava a noite acordado, então... Você prefere companhia ou gosta de ficar assim mais isolado na sua?
Eu gosto de poucas companhias, mas companhias favoráveis, entendeu? Multidão nunca me dei bem. Mas se for uma boa companhia, eu prefiro ela do que a solidão. Mas dependendo da companhia, ficar sozinho é mais agradável, digamos assim. Você finalizou os estudos? Não. Parei no início do ensino médio, no primeiro ano. Tem interesse de voltar? Tem. Você acha que a educação é o caminho? Com certeza, é muito importante. Eu foquei mais na minha própria educação, que eu mesmo quis escolher o que eu queria aprender. Então eu foquei mesmo nos livros. Hoje em dia a gente tem a internet para poder ajudar. Mas a formação, que contribui muito para a gente, para conseguir emprego e muitas outras coisas, vem da escola. Mas eu quis mais focar no que mais me agradava. Foi igual eu já falei com o Cauã, com você também, a filosofia, a questão de fé, de religião, foram as coisas que me chamou a atenção sempre, que são coisas muito importantes na sociedade, na humanidade em si. Mas a escola, sem dúvida, tem muita importância. Tá aqui o nosso amigo Juninho Muniz. Juninho Muniz está nos acompanhando aí. Breve estarei aí nesse bate-papo. Luiz Carlos Rezende, na verdade, está na Bahia. Falou, Luizão, tô aqui na Bahia, curtindo a Imorés FM, curtindo aí o bate-papo. A Rita Gonçalves, Belo Horizonte, acredito eu também, acompanhando aí o nosso bate-papo. Então, Jean, pelo que entendi, você é um cara que gosta da noite, gosta de companhia, mas de preferência companhia certa. Você, então, passa a informação para a comunidade que seria favorável à educação alternativa, que, de repente, estudar aquilo que você se identifica. Isso. Sair do tradicional. Inclusive, nas próprias escolas, acho que isso devia ser incentivado, né? Eles veem qual seria o potencial de cada aluno, no que ele tem interesse realmente de aprender, incentivar ele a seguir em frente. É óbvio que a gente quer aprender de tudo um pouco, né? Mas sempre tem aqueles pontos que mais chamam a nossa atenção. Trocando ideia aí na comunidade com alguns jovens, e aí quando eu falei que ia estar fazendo esse bate-papo com você aqui, a galera foi totalmente favorável. Pô, Jean e tal. Jean gosta muito de ler, isso procede? Com certeza. Durante muito tempo, igual aqui na cidade interior, a gente sabe que para o jovem muitas vezes você não tem atividades agradáveis para fazer. Principalmente de noite, às vezes você não tem o tipo de coisa que você gosta de fazer à sua disposição. Então aproveitei esse tempo que tinha sobrando e comecei a ler. Tomei um gosto enorme pela leitura. Até hoje eu sou muito apegado. Mas você indicaria alguma coisa aí para a comunidade para em relação à leitura? Em relação à leitura. Sem dúvida, tem um escritor brasileiro que até hoje ele tem muito do meu respeito, que é Paulo Coelho. Gosto muito dos livros dele. Tem alguns pontos que eu não me agrado, mas quase todo o conteúdo dos livros dele é favorável. Tem também o Érico Veríssimo também, que eu dou ele é meio de romance. Eu gosto mais da literatura que está focada em lições de vida mesmo, mas o romance faz parte disso, né? E muitos outros aí, mas boa parte que eu gosto é da literatura estrangeira. Mas na literatura brasileira eu sou mais focado em Paulo Coelho. Mas literatura estrangeira, mas com tradução ou isso você já faz uma... Não. Tradução. Tá aqui o nosso amigo Edson Neto. Quem é esse cara? Você é amigo de... Tô perguntando quem é esse cara aí. Cabe a você falar, né? Você é um amigo de longa, curta data. Não é nem longa e nem curta. É uma boa pessoa. E num momento aí crítico, eu estava aqui no município de Serra das Amorés, ele já me estendeu a mão. Até hoje. A gente já teve uns leves desentendimentos, mas até hoje eu considero ele bastante. Legal. Tá aqui o Fabrício, né? O bate-papo muito legal. A Neise top. Gente boa, Edson Neto falou, gente boa. O Wilson Meirelles, estamos assistindo, Jean é um excelente amigo. O Wilson Meirelles é funcionário público, né? Isso, grande amigo meu. Mais outra pessoa que já parou para tentar me incentivar sempre a fazer o que é certo. Já me deu diversos conselhos, até hoje tenho uma consideração enorme para ele. É um amigo, mas eu vejo como um irmão também. Tá aqui também o Jean me ajudou a despertar o interesse por leitura desde 2015. Sou grato, é o seu amigo Fabrício de Jesus. Verdade. Jodila Viana também nos acompanhando. O Anderson Rocha. O Anderson Rocha. Chegou, né?
da comunidade. Essa galera gosta muito de você, né, Jean? Isso é bom, né? E eu agradeço também por essa consideração que eu tenho por eles. O motivo de eu gostar bastante aqui do município de Serra da Moraes é justamente por isso. É uma cidade pequena, mas todo mundo conhece um pouco da caminhada de cada pessoa aqui. Você sempre tem uma oportunidade de esbarrar com alguém e de ter um pouco de palavra com ele. Então é fácil de você mostrar seu ponto de vista para as pessoas, diferente de lugares grandes, né, que você nunca sabe. Então eu gosto muito do carinho das pessoas de Serra e se puder fazer o possível para me tornar um cidadão melhor, claro, sempre à disposição. Já vamos falar um pouquinho agora da sua infância. Como é que foi ela? Minha infância eu acho que, assim como para qualquer homem, é uma parte muito importante, é claro. Mas ela também é uma parte que ajuda na sua formação. A cabeça que você tem na infância vai identificar o tipo de adulto que você vai ser. Então esses acontecimentos da minha infância, que eu não tinha um contato muito bom com meus familiares, tive já muitas dificuldades com a minha mãe, isso me incentivava a me isolar. Por um lado foi negativo e por outro foi favorável. Quando você está isolado, você não tem, além de sua própria companhia, você tem a companhia de si mesmo. Sim. Então você passa a conhecer mais de você mesmo, passa a raciocinar sobre diversas questões, você tem tempo para raciocinar, para pensar na vida. Então, isso ajudou muito a abrir minha mente também. Agora, quando eu tinha a oportunidade de me divertia. Nunca fui aquela criança travada que tinha medo de fazer isso ou aquilo. Fui um pouco desobediente também, rebelde em muitos pontos, principalmente no período da minha pré-adolescência, que eu já me sentia sozinho, me sentia dono de mim. Já fiz algumas coisas que não é aconselhável, mas eu considero favorável. Então a sua infância... Teve isso. Eu acho que quanto mais a infância for dura, mais forte você vai estar na fase adulta. Então eu até agradeço a Deus pela minha infância ter uns pontos bem negativos que me fortaleceu hoje em dia. Conosco aqui o Anderson Rocha. E essa risada aí, quando falou o meu nome? Ele tá pensando o quê? Ele ficou assustado com o quê, né? Tita, né? Boa noite, Luiz. Jean é de toda a cidade. Misael Meirelles também nos acompanhando. Tá aí, Tita, novamente. Funcionário Braço Forte nosso, lá do setor do almoxerifado. Ótima pessoa. Agradeço muito por poder... Já conhecia ele pouco, mas tive a oportunidade de conhecer melhor agora que a gente começou a trabalhar junto. Um cara paciente, educado, sabe lidar com o trabalhador. Agradeço pela presença dele na live. Maravilha. Jean, casado, solteiro, como é que tá a sua vida? No momento eu gosto muito de me aventurar. Cada oportunidade que eu tenho, eu gosto de entrar e viver aquele momento. Então, nesse ano eu tive alguns relacionamentos, mas a maioria deles não passou de 2 meses, não. Então, no momento, solteiro. Tá, mas isso é culpa sua ou não? É culpa minha. Eu acho que quanto mais você abre sua mente, tem muitos pontos que você fica insatisfeito, você que sempre quer agir de uma forma mais única, digamos assim. Quando você vai conversar, você quer conversar de uma forma mais sua. Então, quando eu entro num relacionamento, eu não quero fazer igual aos outros casais, eu quero fazer de uma forma diferente, de uma forma única. E às vezes a minha companheira do momento não consegue entender isso. Ou não aceita esse tipo de raciocínio. Então, eu vivo o momento que tiver ali e depois eu sigo o caminho. Algum preconceito? Não. Nenhum? Maravilha. Jean, você hoje trabalha no município. O que levou você a participar de um concurso público e a estar hoje trabalhando no setor que você está? Bem, no momento eu estava desempregado e já tinha muito interesse em atuar nesse cargo que eu estou atuando agora, que é o cargo de coveiro. E quando eu tive a oportunidade, quando eu vi que abriu esse cargo no processo seletivo do concurso público, eu fui, porque eu já tinha muito interesse de atuar nesse cargo, para viver as experiências que esse cargo impõe. A gente até brincava lá, pô, Jean, você já vai lá. Isso. Já vai lá, independente de qualquer questão. Mas você ia lá antes, por quê? Porque você acha que aquele ambiente ali é um ambiente que traz paz, é isso? Com certeza. É justamente isso. Inclusive, quando eu tinha até discussões em casa com a família, eu morei boa parte aqui na Contorno Amazonas, numa casa na Contorno Amazonas, que não ficava muito distante. Desde o período da minha infância, eu ia para lá, pensar na vida. Às vezes até orações e
Eu fazia lá no cemitério e na região ali perto. Inclusive eu já cheguei aí lá em diversos horários do dia. Como eu já disse que eu gosto muito da noite, eu cheguei a ter o costume de ir lá durante a noite. Você sabe que encontrar alguém ali perto do cemitério da noite sempre dá uma má impressão. E devido a isso, eu criei uma reputação não muito grande, mas eu criei uma reputação até estranha. Que algumas pessoas que estavam lá passando pelo caminho já chegou a me ver ou indo para lá ou voltando de lá. E achava estranho o que um cara desse está fazendo nessa área, esse horário da noite. Tá aqui conosco o Day Pereira. Luizão, esse camarada é um excelente rapaz, super dedicado ao trabalho, lutou muito e conseguiu, tá de parabéns. A Elisa Fernandes acompanhando, Cuca também. Ligado da Aimorés FM, sempre bom dar oportunidade aos jovens para expressarem aí seus pensamentos. José Geraldo Martins, nosso amigo Martins, Sargento Martins, boa noite aí. Janice Mara Fernandes também, nos acompanhando aí, maravilha, né? O pessoal pode mandar pergunta aí, né, De Paula? Participar aqui do nosso bate-papo. Lembrando, né, que esse é um projeto piloto aqui, então você pode mandar aí a sua pergunta para Jean e nós vamos com certeza estar passando. Jean, então é o seguinte, trabalhando como coveiro, dentro da nossa comunidade, por ser uma cidade pequena, você já teve a sensação de algum tipo de preconceito dentro da comunidade? Chegar no ambiente e sentir que o ambiente mudou porque você chegou? Muito. O trabalho de coveiro em si, ele já possui preconceito em todo lugar. O cargo de coveiro, ele não é um cargo bem visado, digamos assim. Sempre quando você fala, fulano de tal é coveiro, ele já muda um certo ponto de vista que tem a pessoa. E isso eu percebi, tem muitas até superstições que as pessoas falam que não gosta de quem vai com roupa de cemitério na casa delas. Então, quando eu voltava do serviço, se eu fosse visitar alguém, eu tinha que trocar de roupa antes. Nossa, tá vindo de cemitério, então vai trocar de roupa. Então, esses leves preconceitos você percebe. E também pelo fato deles ter essa impressão de que, pelo o fato de um coveiro trabalhar com a morte, digamos assim, ter que lidar com o luto das pessoas e tudo mais, eles já tem essa visão, já te relaciona a esses acontecimentos. A morte, né? Isso. Porque, na verdade, quando você fala essa questão da roupa, eu, por exemplo, eu passei vários e vários anos da minha vida e os meus familiares sempre falaram, se vai no cemitério, quando você volta, você tem que tirar roupa, tem que tomar banho, tem que colocar para lavar. Mas isso é uma questão cultural. Tem a questão de higiene, né? Claro, higiene. Mas isso independe de ir no cemitério ou não. Você pode ir em qualquer lugar. Com certeza. Principalmente nesse momento de pandemia, né? Você pode ir em qualquer lugar e tem que passar por esse procedimento. Mas estou falando da questão cultural. O sapato que você foi lá no cemitério não pode entrar dentro de casa e tal. E na verdade isso aí são mitos, né? Eu falo que está relacionado à superstição porque eles acreditam que a terra, a areia do cemitério em si, eles acreditam que não é favorável. É como se tiver terra de cemitério de sua casa, é um mau agouro. Então eles não gostam de quem entra com sapato, com terra de cemitério, né? Nesse momento de... Pergunta boa, chegou aí? Anderson Rocha, essa é boa. Vamos lá. Gabriel Amaral está aqui nos acompanhando. Jean, segue alguma religião? O Anderson Rocha pergunta. O Anderson Rocha. Jean, você segue alguma religião? Religião nenhuma. Eu tenho minha espiritualidade, leio a Bíblia, inclusive amo a Bíblia. Inclusive é até bom eu destacar esse ponto, porque durante o período que eu estava focado na leitura, eu lia de diversos livros, aí depois que eu me empolguei, eu falei, eu estou deixando o livro mais lido do mundo de lado, que é a Bíblia em si. Foi quando eu destaquei o interesse e mergulhei nela profundamente. E através disso também eu pude abrir a mente para pontos muito importantes na Bíblia, acredito dela do início ao fim. E a religião, às vezes, ela entra em controvérsia com coisas que estão na Bíblia. Me referindo às religiões cristãs. As religiões que não fazem parte da religião cristã, como o Islã, o budismo e muitas outras também, pregam coisas que são favoráveis e pregam coisas que são desfavoráveis. Então, para mim, fazer parte mesmo, frequentar e passar a representar uma religião, eu nunca tive interesse e ainda não tenho. Pois é, eu na verdade assim, eu não tenho hábito de leitura, mas
quando eu pego a Bíblia, em alguns momentos que eu comecei a ler a Bíblia, eu me preocupei. Eu não sei se foi falta de interpretação, mas me gerou assim um certo desconforto, né? A palavra é essa. Porque algumas coisas, tipo assim, eu acho que eu deveria me aprofundar mais em termos de estudo. Porque muitas vezes o que um pastor fala, ou que um padre fala, ou uma outra pessoa fala, e você lê, aí você tem um entendimento diferente, pelo menos estou falando no meu caso. Concordo. E aí eu falei, meu Deus do céu, e aí, né? Então isso já aconteceu com você também? Com certeza, com certeza. E foi isso que, digamos assim, que ativou a minha mente para ver dessa forma. Já frequentei com o interesse de analisar, inclusive, diversas religiões, muitas igrejas aí. E sempre que eu ouvia a pessoa lá na frente falar coisa que não estava de acordo com o meu ponto de vista que eu tirei da Bíblia, então eu não me agradava e não passava mais a frequentar. E, inclusive, através disso que gerou também uma certa reputação, porque, às vezes, quando você fala contra a religião, as pessoas pensam que você está falando contra Deus. Eles têm esse ponto de vista errado. Só que eu creio que a religião foi criada pelo homem, porque na Bíblia em si não tem nenhum incentivo para a religião. Então, quando eu falo contra a religião, eu me refiro ao que o homem criou em relação a Deus. Porque muitas vezes o que o homem fala sobre Deus está errado. Mas o que vem da Bíblia, o que vem da fonte divina, que é de Deus, aí eu não tenho nada contra. Entendi. O Breno Almeida nos acompanhando aí, a Gerlúzia nos acompanhando, a Silvana também, a Sara Neri, preciso ser atualizada. Quem é esse rapaz? E aí, Jean, fala para ela novamente aí, quem é você, já que ela chegou agora, né? E eu acredito eu que ela deve te conhecer, já deve ter te encontrado aí em diversos momentos dentro da comunidade, mas eu acho, Jean, que muitas vezes a gente tá dentro da comunidade, mas de repente por não ocupar alguns determinados espaços, as pessoas parecem que passam pela gente assim, sem perceber, né, sem um olhar. Verdade. Você acha que isso acontece então? Muito, eu já analisei essa questão. Inclusive, acontece uma coisa que eu acho até engraçado. Muitas vezes eles tiram um ponto de vista sobre você através do que disseram sobre você. Normal, isso acontece muito. Então, eles nunca... Às vezes eles não esperam a oportunidade de poder te conhecer para saber quem você é. Antes de conhecer, eles vão querer ter informação sobre você. Sim. Então, muitas vezes é isso. As pessoas pensam que conhecem a gente, cruzam o nosso caminho diversas vezes durante o dia, numa cidade como a de Serra, mas realmente não conhecem, né? Correto. O Anderson tá aqui. Você sendo uma pessoa de mente aberta, na sua opinião, como está a nossa realidade hoje no Brasil, em questão de cultura, mídia, música, nos dias de hoje? Pô, o cara foi longe. E aí, já? Eu falar sobre isso fica uma situação em alguns pontos até desconfortável, porque eu sou muito admirador das culturas estrangeiras. Mas em relação à cultura brasileira, eu acho que ela foi muito contaminada ao decorrer do tempo. Contaminada com o quê? Bem, a nossa cultura é indígena, digamos assim, de raiz, que eram os nativos. Ao decorrer do tempo que os europeus vieram para cá e foi criando essa desavença para ver quem ia realmente se tornar dono do país, colonizar o país. Então eles contaminou muito, matou essa boa parte da cultura indígena, que era... A cultura indígena, ela tem, aqui no Brasil e em outros países também, são diversas tribos. E cada uma tem sua cultura em si. Sim. Então, cada um tem uma forma, um tipo de religião, faz tipos de rituais culturais diferentes, música, dança e tudo mais. E hoje em dia a gente não vê, tipo assim, as pessoas falar muito sobre essa cultura, que é a cultura original do país, digamos assim. Olha, eu visitei a cidade de Caravelas, né? Caravelas. Inclusive eu fui a Caravelas porque eu queria ir na praia de Caravelas. Então quando eu cheguei em Caravelas, aí não tem praia. Eu falei, mas cadê a praia? Cadê a praia de Caravelas? Não, a praia não é aqui não, é lá em Barra de Caravelas. Falei, mas olha, eu sempre soube que era de Caravelas. Caravelas era... Aí eu vi um navio lá, veleiro, aquele de vela, né?
Sim. Velê, não, aí é Rio, né? Rio de Caravelas. Inclusive, tava dando uma pesquisadinha lá, me parece que houve até uma batalha naval lá, os holandeses e tal. Aí eu fico olhando o seguinte, Caravelas, caramba, tem 517 anos, acredito eu. Jean, 517 anos, você vai numa comunidade e, como de Caravelas, 517 anos de história. Mas eu lembro que, algum tempo atrás, quando teve um pessoal aqui na comunidade, e aí falando das dificuldades da comunidade, naquela época que esse pessoal estava aqui, eu lembro muito bem, que estava na administração Gilmar Antunes de Saúde, né, o nosso amigo Gica, e eu conversando com uma dessas pessoas, a pessoa falou assim, Luiz, o negócio é o seguinte, você não precisa ficar muito preocupado, porque Serras de Amoreiras é uma cidade muito nova, 50 e poucos anos, acho que naquela época, acho que era isso aí, Serras é uma cidade muito nova, então tem muita coisa para acontecer. Aqui é uma sementinha, você está plantando uma sementinha que vai, né, crescer e tal, tororô, toda aquela filosofia. Só quando eu cheguei lá em Caravelas, eu falei, mas espera ainda, Caravelas está com mais de 500 anos de história e lá tem as mesmas dificuldades que esses municípios, como o nosso, têm. Tem. Problemas na saúde, na educação, na assistência social, na cultura, no esporte, no lazer, no turismo. Enfim, então assim, como disse Racionais MCs, 500 anos e nada mudou. Nada evoluiu. Né? Então, Jean, na sua opinião, o tempo ele pode ser favorável ou não? O tempo dá todas as respostas, na verdade? Vai depender da forma que você vai usar ele, é claro. Porque a maioria das pessoas de hoje, por exemplo, quando elas falam de futuro, elas sempre focam no que elas querem ter. Eu vou querer me formar em advocacia, eu vou querer ter uma casa, vou querer ter uma esposa. Então elas se preocupam a menos com quem elas vão ser, elas vão se tornar de acordo com o tempo. Elas se preocupam em isso. No que elas vão ter, se preocupam em isso. Então, se você não investe, digamos assim, no que você vai se tornar, a forma que você usa o tempo para aprender, para poder... Que a vida é passageira, todos nós sabemos disso. Então, de que forma você está percorrendo esse caminho? Então, quando a gente fica focando em coisas que de tal forma não vão te ajudar muito, quando você sair desse caminho, então eu acho que se torna uma perda de tempo. O capitalismo em si, todas as cidades você vê, às vezes tem desmatamento e tudo mais, tudo focando no capitalismo. A cultura, eu acho que muitas vezes o governo ele usa a cultura, se ela for representar alguma forma lucrativa nisso. Às vezes não só com interesse de digamos assim, honrar a nossa terra, honrar nosso país. Simplesmente eles vão ver quais pontos vão ser favoráveis, vão trazer retorno. Se não tiver isso, eles deixam de lado. Então, eu acho que cada pessoa, para ela poder usar bem o tempo dela, ela tem que focar nela mesma. Aprender com a vida, porque o que você vai conseguir, ou até mesmo a posição social que você vai alcançar, isso vai se tornar uma perda de tempo, porque do outro lado isso não vai ser nada favorável. Pois é, quando você conversa, por exemplo, com uma pessoa que está sempre em movimento, vamos dizer assim, está em Serras de Amoreiras hoje, amanhã está em Pouso da Mata, depois já está em Teixeira, depois já voltou aqui para Nanuque, enfim. Essas pessoas que estão sempre em movimento e elas não preocupam com a conta de água, a conta de energia, com a internet, com a conta de gás, na verdade elas estão em movimento, essas pessoas realmente descobriram o sentido da vida? Ou você acha que a pessoa tem que fixar mesmo e seguir aquilo que já está predeterminado para todos nós na vida, que é justamente o que você vai ter, o que você tem que ter, porque a sociedade, na verdade, ela te obriga a isso, né? Sei. Igual, por exemplo, dar um exemplo aqui referente a essa questão, esse tipo de pessoa que leva esse tipo de vida que você falou. Um andarilho, por exemplo, que talvez tá de um lugar para outro sem compromisso nenhum. Eu acho que, no bom português, ele está perdido, porque se ele não tiver absorvendo alguma coisa positiva ou aprendendo em cada uma dessas questões, ele também está perdido. Talvez ele não está correndo atrás do que a maioria corre, que é se manter ou procurar um futuro melhor, de acordo com o ponto de vista que a sociedade impõe, né? Que o futuro melhor deles é você ter um bem-estar, uma casa, família e etc. Então ele também está perdido. Eu acho que você tem que usar a oportunidade que te foi dada. É muito importante a gente abrir a mente para isso. Por exemplo, se você nasceu em Serra dos Amoreiras,
Deus escolheu te colocar aqui. Sim. Então, você tenta ver qual é o seu motivo de você estar aqui. Se sua família está aqui, se você abrir uma oportunidade por aqui, aproveita essa oportunidade. E se for preciso seguir caminho, é claro. Se você descobrir uma oportunidade de sair do lugar, segue seu caminho. Mas você tem que analisar cada importância de cada questão que a vida põe no seu caminho. Porque se você for deixando isso de lado, aí você vai estar perdido. Você vai estar sem rumo. Pause para água, né? Vamos aqui mandar um abraço aqui para o nosso amigo José Rodrigues Júnior, nos acompanhando. Aline, tudo bem, Aline? Aline Maria Leonardo nos acompanhando. Elane Santos Moreira, Cida Cardoso, a Fabiola, tudo bem, Fabiola? Carlos Antônio, tudo bem? Olha, o pessoal que está nos assistindo aí pode compartilhar, né, para que esse nosso projeto aqui, um projeto piloto, possa chegar em outras pessoas e também, claro, nos fortalecer para que possamos ampliar cada vez mais esse bate-papo com pessoas da nossa comunidade, do nosso cotidiano, né? Que eu acho que é legal. Você, Jean, teve contato? Você conheceu? Você chegou a trabalhar com o seu Ivo? Seu Ivo, eu tive, desde a época que eu frequentava o cemitério, desde a infância, muitas vezes a gente se encontrava lá dentro, que muitas vezes no período que eu ia visitar o cemitério, ele estava lá. Então eu tinha a chance de ter poucas conversas com ele, mas desde que eu comecei a trabalhar como coveiro, ele também tinha um hábito de vez em quando ir lá visitar. Afinal de contas, foi um lugar que ele, pelo que ele me disse, ele trabalhou 22 anos. E aí ele me dava conselhos e contou para mim muitas histórias. Falou também de muitas questões e de preconceito que ele sofreu por ser coveiro e tudo mais. Então adquiri foi rápido, foi muito precoce esse contato que eu tive com ele de amizade. Mas deu para criar um carinho grande por ele. Inclusive, eu fiquei um pouco sentido que ele faleceu agora no mês de dezembro, no final do mês de dezembro. Que o pessoal de antigamente tem o hábito de dizer, né, de uma forma que o coveiro sempre vive bastante. Então, o Ivo acho que faleceu com 73 anos. Então, eu aguardava que ele pudesse ficar entre nós um pouco mais. Né? Como era seu Ivo? Seu Ivo era um homem calado, bem na dele. Foi uma das pessoas que se apegou muito ao emprego que teve. Pelo que eu ouvi falar, ele chegou a trabalhar como ajudante de Augusto, que era o coveiro anterior a ele. Depois da aposentadoria de Augusto, ele entrou. Só que ele já tinha o costume de ir lá ajudar Augusto e tudo mais. Ele criou um carinho muito grande também pelo cemitério. E ele era um trabalhador muito dedicado. De domingo a domingo, aceitava às vezes circunstâncias que talvez outros trabalhadores não aceitavam, ele levava em conta. Que eu descobri coisas que eu nem sabia, que na época dele, do início que ele começou a trabalhar, o coveiro tinha que ajudar até a recolher corpo, que às vezes era encontrado em alguns lugares. Então... Jean, na verdade, eu vou falar por mim, né? Até vou dizer assim, uns 3, 4 anos atrás, não vou dizer que existia algum preconceito ou existia qualquer outra coisa, mas, por exemplo, a gente olhava, pelo menos a mim, né, olhava para essa profissão, né, com um olhar assim meio... Não é crítico, né, um olhar diferente. Depois eu comecei a conversar com Antônio, acho que é Antônio, que trabalhou há algum tempo lá, de vez em quando trabalha. E aí eu comecei a fazer uma análise mais profunda sobre esse assunto, digamos assim. Falei, mas espera ainda, como que um cidadão dentro da nossa comunidade ou qualquer outra comunidade, ele pode de repente ter um olhar desse para a pessoa que está nessa profissão que você está, não sabendo ela que se Deus falar, ei, vem para cá, é você que vai estar lá para recepcionar né, a família que chega naquele momento de dificuldade, naquele momento de tristeza, naquele momento de dor. E você que vai estar antes de chegar, vai estar durante aquele momento e posterior também, praticamente todos os dias. Talvez a companhia dessa pessoa que está lá, que a gente não sabe o que nos vai acontecer com a nossa alma, porque o corpo a gente já sabe
que está ali, mas se por acaso a gente tiver que esperar um tempinho para subir, ter que ficar por ali, talvez a única companhia durante esse dia vai ser a pessoa que lá está. Então eu acho que a comunidade deveria ter um olhar diferente e tratar com mais respeito e com mais carinho por esse fato. Concordo. Porque eu, pelo menos, penso isso. Inclusive, eu cheguei até a começar a reivindicar um melhor salário. Falar, Antônio, você não pode ganhar o que você ganha. Você precisa ganhar um pouco mais. Seria excelente. É minha opinião, né? Aí eu até disse. Inclusive, as pessoas têm um costume de dizer, e eu vi que não é só em Serra dos Amoreiros, é em muitos outros municípios. Eles costumam relacionar também o coveiro como alguém que não tem o juízo no lugar. Só que eu acho que há 1 ano e 2 meses nessa profissão, eu comecei a analisar que pelo fato de você ser coveiro, você vai ter que estar lá em todos os enterros. O enterro, todo mundo sabe que é um momento em que é um momento de luto. Então você testemunha o sofrimento de cada pessoa que está perdendo seu ente querido. Correto. Por mais que pareça, pode não parecer, aquilo mexe um pouco com o emocional de quem está lá sempre presente, que é o coveiro. Então, em alguns casos, realmente acontece de pessoas que começaram a trabalhar como coveiro virar alcoólatra, começar a ter um pouco de desequilíbrio emocional por causa dessa pressão que de tal forma pode não parecer, mas você sofre no serviço. Então, eu já além queria também poder, eu achava que seria correto em algumas cidades também aqui, o coveiro tem um pouco também de assistência psicológica, digamos assim. Porque o trabalho que o coveiro impõe, por exemplo, eu acho que o fim de uma pessoa ela tem 3 etapas. Por exemplo, se você morrer, a primeira etapa vai ser alguém descobrir que você faleceu, encontrar seu corpo. Seja no hospital, seja em casa, seja em qualquer lugar. A segunda etapa é quando seu corpo vai ser preparado para o sepultamento, que é o velório, o serviço que geralmente a funerária faz. E a terceira e última parte é o sepultamento, que é o enterro, que somos nós coveiros que fazemos. E muitas vezes é justamente nesse período que os parentes do falecido que cai a ficha de que aquela pessoa realmente partiu. Eu percebi isso, que quando a gente está descendo o caixão é que as pessoas demonstram realmente o que estão sentindo a perda daquela pessoa. Então, pode não parecer, mas é um momento mais intenso ali do luto. Porque enquanto a pessoa ainda está ali no velório, eu acho que o parente ainda está vendo aquela pessoa, eu acho que ainda, bem lá no fundo, ainda estão esperando que a pessoa possa vir. Concordo. Mas quando ele vê que a pessoa está indo mesmo para o cemitério para ficar lá permanentemente, é quando a ficha cai. Então a gente sempre testemunha isso. E todo coveiro tem seus parentes, tem seus amigos queridos. Então você testemunhar sempre, constantemente, as pessoas que estão perdendo essas pessoas queridas te afetam um pouco, de qualquer forma. Mesmo porque, de repente, você tem que enterrar uma pessoa do seu cotidiano, que nem algum seu conhecido, né? um amigo, com certeza. Né? Chega lá e você tem que estar inteiro. Com certeza. Mas a sociedade não vê dessa forma. Eles pensam, tipo, no bom português, eles querem dizer, tipo assim, todo coveiro é doido, por isso que eles gostam de fazer isso. Mas não é bem assim. Essa profissão tem uma importância. É um cargo importante da sociedade, digamos assim, porque alguém tem que fazer aquilo. Sim. E geralmente as pessoas que são escolhidas para fazer é aquelas que realmente têm disposição, mas de qualquer forma esse emprego ele tem as importâncias dele e também afeta a gente um pouco. Sim. Benedito falou aí, ó. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Benedito, bate-papo legal, Luizão, para você e o Jean. Gente boa demais, Benedito Neves. Odanésia nos acompanhando. Fabrício fala da responsabilidade que é ter essa profissão. A Dinete Mota lá em Vitória nos acompanhando. A Denise Silva, Rize, Jean, o coveiro aí, né? Falando que você é o coveiro da nossa comunidade. O Anderson Rocha, acredito que cada mensagem escrita tem um significado. Em uma das suas fases, você escreveu várias mensagens pela cidade. Poderia explicar a mensagem por trás de uma daquelas frases? Você já escreveu mensagens aí pela comunidade? Manda um abraço ao meu amigo Jean, divulgações na cidade de Nanuque, nos acompanhando agora. Alô, Gê, aquele abraço, obrigado aí pelo carinho. Compartilha pra nós aí. Jean, então fala pra gente aí, como é que era? Mensagens pelas ruas da comunidade? Era pichação? O que era? Bem, durante um período da minha
adolescência, quando você começa a raciocinar, surge muita coisa na sua cabeça. Aí bate aquele desejo de você querer manifestar aquilo. Então, às vezes, você opina para rebeldia. Eu já manifestei muito do meu ponto de vista, inclusive na própria rede social. Mas teve algumas vezes que eu cheguei a escrever algumas mensagens. Isso. Mas um local. Você lembra de alguma e o porquê dela? Porque pelo que entendi, o Anderson aqui, é isso que ele quer. A maioria das frases que eu usei geralmente era enigmática, para a pessoa que lê, refletir e tentar entender. Tem uma frase que eu realmente gosto muito, inclusive eu uso ela no meu Facebook, no WhatsApp, que é: aquele que fugir da escuridão jamais encontrará a luz. Eu já vi essa em algum lugar. Pois é. Essa frase ela quer dizer que a maioria de nós, a gente tenta sempre fugir da escuridão, inclusive a religião em si. A religião atual ela sempre prega para que, se você entrar nela, seu caminho a partir de amanhã já vai estar iluminado. Sim. Só que às vezes a escuridão que te persegue, quando ela vê que você está querendo se inclinar para a luz, ela vai ficar mais forte ainda. E se você fugir dela, não vai adiantar de nada. Então, quanto mais a gente foca em virar o rosto pro lado sombrio da vida, digamos assim, mais distante você vai estar da luz que o mundo tem a oferecer. Então, eu sempre gostei realmente de mergulhar no lado sombrio, em todos os sentidos da vida, para poder não aprender a como praticar aquilo, mas como a lidar com aquilo. Então, eu sempre disse muito essa frase, conversando com as pessoas, coloquei nas minhas redes sociais, já coloquei em alguns lugares e eu creio que ninguém nunca entendeu, mas o que quer dizer é isso. Sim, sim. Antes de eu falar do comentário de Dey, daqui a pouquinho eu já falo a sua mensagem aqui, Dey. Uma coisa que acontecia muito aqui na nossa comunidade, tem diminuído. Acredito eu que deve ter aí eu acredito que deve ter meses que eu vi a última vez que isso ocorreu, pelo menos eu vi aqui dentro da comunidade, mas eu queria perguntar se isso ainda tem acontecido no cemitério, que para nós, uma linguagem comum do nosso dia a dia, né, chama despacho. Aparece alguns ainda no cemitério, e como é que você lida? Você respeita quando você encontra, espera um período ali para desmanchar? Existe algum procedimento para desmanchar isso? Como é que é? Ainda acontece frequentemente. A gente vê que o caso da cultura do candomblé, a gente enfraqueceu muito aqui no município de Serra dos Amoréis, mas ainda tem gente que pratica. E o cemitério sempre foi um dos ambientes principais para isso, desde que eu comecei sempre encontro lá despacho, o que eles chamam também de oferenda. Às vezes até na entrada já do portão, chegando para ir trabalhar, eu já encontro. E eu tenho o hábito e o costume de não tocar. Até quando eu vou fazendo limpeza, eu limpo ao redor e deixo lá, porque depois de um tempo o próprio vento e tudo desfaz. Não por ter, digamos assim, medo ou preconceito. É simplesmente porque se alguém foi lá e fez aquilo, então que seja desfeito da mesma forma que foi feito. Eu não gosto de tocar não, mas ainda acontece com muita frequência. Esse enfraquecimento que a gente fala, né? Enfraqueceu, porque eu, por exemplo, na minha infância, eu frequentei muito, né? Assim, muito, eu falo, não era muito, né? Muito, que era uma questão do cotidiano, mas eu não sabia os porquês. Mas a gente ia, já falei isso na rádio em vários momentos, que a gente ia para esses espaços, até mesmo para se alimentar, porque a gente era muito bem recebido, né? Entendi. Tinha ali o café, tinha ali o biscoito, muitas vezes tinha comida, enfim, então eu estava sempre presente ali. Meu primo, né, Dito, não sei se ele quer que fala, meu primo Dito batia o tambor, né? Ele tinha essa afinidade, né? Com o tambor eu nunca tive essa afinidade para bater o tambor, né? Mas eu até tentei algumas vezes, mas não consegui. Mas até mesmo o despacho, né, ou oferenda, naquela época, já era muito mais rica, né? A gente tinha dinheiro muitas vezes, frango, né? Bebidas lacradas lá, o pessoal pegava e tal. E aí hoje realmente enfraqueceu muito. Mas também ao mesmo tempo eu vejo, no mesmo contratempo, um crescimento do segmento evangélico, né? Porque naquela época não existia tantas igrejas
evangélicas, né? Como hoje. Então, talvez esse enfraquecimento desse segmento não vou nem dizer pelo segmento católico, porque o segmento católico continua, né? As mesmas igrejas, mas a gente vê que o segmento evangélico cada vez mais cresce. Na nossa comunidade, mas em todo o Brasil, né? Tem um comentário muito bonito do Wender lá, o Wender Cruz, depois você lê, e Guilherme também chegou na área, viu? Beleza, Guilherme Mota, salve Jean, abraço para todos aí da comunidade. É Vander? O Wander? É o Vander? O Wander Cruz. Essa frase dele vai de encontro com o que está na frase lá do filósofo. Nietzsche. Isso aí, cara. Nietzsche. Acho que é Nietzsche, né? Que fala Nietzsche. Filósofo alemão muito conhecido. Então, Wander, é preciso ter o caos dentro de si para dar luz a uma estrela cintilante. Concordo. Tá aí. Fala pra gente aí quais os livros recomendados para 2021. Guilherme. Atualmente eu estou muito desanimado com a literatura atual. Então eu incentivaria mesmo é claro, eu acabei de incentivar, cada pessoa pode procurar o que ela tem mais interesse, é claro. Mas da minha própria parte, de livros igual antigos mesmo, que eles têm uma mensagem muito importante até para os tempos atuais. Só que a gente que tem esse costume de sempre querer se atualizar, a gente deixa um pouco do passado para trás, só que a gente pode aprender muito ainda com o que vem do passado. Então, qualquer autor, qualquer clássico antigo, é bom a gente pegar e dar uma lida. Ô, Jean, quando a gente fala dessa questão filosófica, eu mesmo gosto muito de filosofia, mas no sentido filosófico de ser. Essa é boa, hein? Né? Então, assim, você acha que essa questão da filosofia, a pessoa tem que estudar filosofia, entrar para a faculdade e tal, passar todo aquele processo? Ou a filosofia é só essa questão mesmo de perguntar os porquês, né? De usar os neurônios? Aonde você acha que a filosofia se encaixa aí? A filosofia, eu considero ela muito importante, que ela se torna um abrigo de muita gente que se acha fracassado, digamos assim. Quando você vê que por mais que você queira, você também não consegue se encaixar na sociedade, e também a sociedade às vezes não te agrada, você não quer fazer parte do que você vê ao seu redor, você quer se tornar um pouco diferente, eu acho que é a filosofia que te abraça. Que é quando você vai querer abrir sua mente para estudar a vida, você vai querer ter seu próprio ponto de vista. Então, você vai querer fazer o seu melhor. Aprender como lidar com as pessoas, aprender a tirar aprendizado de cada coisa que cruzar seu caminho, e com certeza focar na espiritualidade, que é o que você vai, digamos assim, criar a bagagem que você vai poder levar para o outro lado, que é o que eu me refiro, o que vai ter depois da morte, seja lá o que for. Então, quando você vê que o mais importante é isso, a espiritualidade, é você se preparar para o que vai vir lá na frente, você passa a enxergar que tem muitas coisas que a gente acha que tem muita importância, mas é insignificante. E em vez de você se sentir aquele inútil que você pensava que você era por não se aceitar a sociedade, você vê que em você também tem muitos pontos positivos por não fazer parte dela, digamos assim. A filosofia tem as respostas ou é só perguntas? A filosofia, eu acho que ela é bem feita quando ela vem de si mesmo. Você vê, por exemplo, eu quero entender por que as pessoas têm tanta necessidade de ter fé, de acreditar em alguma coisa. Então eu vou mergulhar nisso para me entender o ponto de vista disso. Então ela é muito pessoal também. Às vezes, atualmente, as pessoas se deixam levar por muitas questões dos filósofos de antigamente, mas eu acho que a filosofia ela vem da gente, é uma coisa interna. A pergunta que está no seu Tá aí. Pergunta depois: história da bruxa, o poço e o rei. E o que essa história pode nos ensinar? O Anderson Rocha. Essa daí eu me lembrei. O Anderson pergunta depois: história da bruxa, o poço e o rei. O que essa história pode nos ensinar? O Fabrício que vai até pesquisar a onda aqui e tal. Bem, essa história que eu já compartilhei com o próprio Cauã e com o Anderson é quando a gente é um pouco semelhante a isso que eu estava falando agora. Quando você se sente mal,
por uma multidão achar que você tá errado, mas às vezes o que pode estar errado é a multidão. A história da bruxa, o poço e o rei, se trata da história de um rei que ele governava um pequeno reino e ele era muito adorado e respeitado. Uma bruxa que havia num vilarejo próximo um dia amaldiçoou uma fonte, que era a principal fonte de água do reino, que onda, onde tanto quem era de classe alta como quem era de classe baixa sempre era a única fonte, para que qualquer um que bebesse da água daquela fonte enlouquecesse. Que merda, hein? Mas o rei, ele era o único que tinha ele tinha um hábito de beber da água de uma nascente próxima, de um vilarejo distante. Nesse dia o rei estava em caça e justamente tinha bebido da água desse vilarejo. Quando ele retornou para o seu reino, todas as pessoas que tinham consumido da água que estava amaldiçoada tinham enlouquecido. Ao decorrer do tempo, as pessoas diante da loucura começam a apresentar diversos comportamentos fora do comum, começa a pensar de forma incomum, a agir de forma incomum, mas como todos do reino tinham enlouquecido, eles viam tudo como algo comum, porque todos estavam com o mesmo. Mas o rei era o único que ainda estava com a sanidade no lugar. Então, ao ponto de ver do reino, quem tinha enlouquecido era o rei. Era o rei. Caralho. Então muito legal. Então isso muitas vezes acontece com a gente, que as pessoas têm o hábito de chamar de loucura o que elas são incapazes de entender. Correto. Se alguém estiver caminhando por qualquer zona rural aí de Serra dos Amoréis e topar um cara como eu, sentado na grama, lendo um livro, ele vai imaginar que eu sou louco. Ou então um malandro. Isso. Sem que fazer. Vai trabalhar, vagabundo. Mas eu não. Falando do meu ponto de vista, não falando pela Amoréis FM, no meu ponto de vista, se eu ver um cara, digamos assim, numa festa, requebrando até o chão, pra mim aquilo é loucura. Então, tipo, depende da forma que você vê. Eu, por exemplo, eu vou ler primeiro um comentário aqui de Guilherme. Guilherme que escreveu aqui. Já é um grande conhecedor dos clássicos. Manda bem demais. Saudade dos tempos de microfonia. Claro. Você participou do microfonia, né? Com certeza, desde do primeiro. Foi o primeiro programa de rock, né? Aqui da cidade de Serra dos Amoréis. Foi uma boa experiência. Nunca tinha feito aquilo. Gostei muito. Sim, Cauã. Tem um detalhe nessa história também que eu lembro que você contou, falando sobre se fingir de louco. Isso. Aí pra entender. Enfim, me referindo mais uma vez à história. Para o rei ser aceito, continuar sendo um rei, num reino que todo mundo tinha enlouquecido, ele era o único certo, e ele era o único que estava sendo visto como louco, ele também bebeu da água da fonte. Bebeu água da fonte. Para continuar reinando. Então, produto do meio, isso, né? É esse o medo, inclusive, que a própria filosofia traz diante de cada pessoa. Se uma pessoa chega para te perguntar sobre trabalho, dinheiro, namorada, isso vai ser super comum. Sim. Mas se eu chegar e falar, vamos esquecer tudo isso, vamos falar sobre a vida. Sim. Você tem... Quantos anos o senhor tem? 46. Indo pra nesses 46 anos de vida que você tem, o que você acha que a vida é? Para algumas pessoas, ela fala, esse cara tá enlouquecendo, conversa sem graça, eu vou me retirar. Correto. Então, às vezes, você tem que beber da fonte que a sociedade oferece para você ser aceito nela. Dentro da sociedade. Mas isso não significa que você tá com um ponto de vista exatamente igual ao que a sociedade tem, que você tem seu... Tá aqui, Maria Efigênia Rocha Trindade. Maria Efigênia. Minha madrinha. Meu afilhado, rapaz inteligente. Jean, enterrar pessoas cotidianamente te torna mais frio? Quer dizer, você que passou por esse processo aí. Como eu falei, você testemunha o luto, o sofrimento dos parentes do falecido e com certeza você passa a se adaptar àquela situação. Chega um tempo que testemunhar alguém chorando, ou diversas outras situações, já chegou o caso de parente falecido até pular dentro da cova e querer ser enterrado junto ao falecido. Sério? De tanto amor, né, que tinha para o ente querido. Então chega um tempo que você passa realmente a lidar com tudo isso com frieza, porque tudo na vida a gente consegue se adaptar. É por isso que nessa frase que eu citei, para a gente não fugir da escuridão.
porque de tal forma ela também faz um pouco de parte da gente. Então, com certeza, e assim, Jean, isso aí já é a coisa que eu já observei, né? Porque muitas vezes quando chega ali, né, o caixão ali no cemitério que precisa, né, executar, que para você é o seu trabalho, né? É o seu serviço, tá ali para isso. A gente observa que muitas vezes, não só o familiar, mas até as mesmas pessoas, fica ali mantendo uma certa distância, né? Isso. Aquele momento que o caixão tem que descer. E aí é esse ponto que talvez venha essa pergunta de ser frio ou não, porque você precisa executar a tarefa. Com certeza. Você precisa tomar a dianteira, né? E isso você também, ao mesmo tempo, você sabe que a família está ali olhando, né? Com certeza. A família está acompanhando todo aquele acontecimento. Então você não pode também pegar de qualquer jeito e colocar lá como se a pessoa, de forma alguma, né, não fosse um nada, né? Então, assim, é o equilíbrio emocional ali também, né? Com certeza. E no momento mesmo do sepultamento, o coveiro não tem que demonstrar sentimento nenhum, realmente. Você tem que ficar da sua forma, respeitar o luto sem falar alto, sem demonstrar, obviamente, sinal de humor algum. Se for possível, se tiver a brecha e a condição de você dar um apoio emocional também, é bom estar preparado para isso. Mas a frieza já faz parte, com certeza, dessa profissão. Jean, depois que o familiar enterra seu ente querido, eles voltam no outro dia, ou em 2 dias, ou 3 dias, ou na verdade todo aquele momento de tristeza ali, encerrou aquele processo ali e depois os familiares somem? Raramente eles retornam no dia seguinte. Geralmente vem para construir finado, né? Isso, um bom tempo depois. Alguns nem aparecem mais. E é fácil de entender porque às vezes também as pessoas que estão mais sentidas com a perda da suposta pessoa, às vezes nem quer testemunhar o enterro. Então às vezes nem lá comparece. E mesmo se ela comparecer no dia do enterro, ela não vai querer retornar lá porque aquele lugar para ela representa sofrimento. Então é normal que eles realmente dão um tempo para depois que tiver conformado com a ideia do acontecimento retornar. Mas no dia seguinte eu nunca testemunhei um parente que tenha retornado. Sim, tá agora bom. um assunto que eu acho interessante, filosoficamente falando, que poderia comentar sobre a questão do racismo e sobre a questão do preconceito, do ponto de vista dele, se ainda existe no Brasil, como é que é e tal. Do seu ponto de vista. Beleza, Jean já pode responder. E só passando aqui, eu sou o rei que bebeu a água da fonte em muitas situações. Fabrício de Jesus. O Fabrício. Então, Verdade. assim, pelo que eu entendi aqui, que ele quis colocar aqui, o Fabrício quis colocar é o seguinte: eu sou o rei que bebeu a água da fonte em muitas situações. Então, você colocou uma situação ali de um determinado momento da história. Mas o Fabrício, ele está trazendo isso para o cotidiano. Isso. Cotidiano quer dizer, o rei que bebeu a água da fonte em muita situação, quer dizer, aquilo que você colocou numa balada. É o rei que bebeu a água dessa fonte. No seu local de trabalho. Isso. Dentro do ônibus, né? Dentro da própria residência. Então, o rei, ele pode beber a água dessa fonte em várias situações, em vários momentos. Com certeza. Pelo menos é o que eu entendi, é isso? Não? Isso mesmo. Para reinar entre os loucos é necessário enlouquecer, né? Então, dependendo da circunstância do ambiente que você está, você vai ter que jogar de acordo com aquela situação. Para ser bem essa aí. O Wilson Veiga deixou seu comentário aqui. Jean, na tua opinião, o brasileiro não gosta de ler e por quê? Sem dúvida. O brasileiro geralmente ele gosta mais de atividades intensas, digamos assim. Igual é muito apegado a festas, a coisas que estão relacionadas à diversão. E para muitas pessoas estudar e ler não é nada divertido. Você ficar em casa, para muitas pessoas ler é cansativo. Então muita gente, principalmente hoje em dia, opta a ver filmes, a ver vídeos. Mas pegar um livro e ler é bem difícil.
Nos Estados Unidos e Holanda, por exemplo, lá cada cidadão comum, pela uma pesquisa feita, eu acho que foi em 2017, eles leem em torno de 8 a 12 livros por ano. No Brasil, por leitores que já têm o hábito de ler, são no máximo 3. Caramba. No ano. Então Mas o quadradinho todo mundo arrebenta. E geralmente o brasileiro ele não tem o costume de depositar a fé no raciocínio, digamos assim. Ele gosta de tudo que é... Eles têm uma forma de raciocinar, que é a esperteza, que o brasileiro gosta de se gabar por isso, que se chama de malandragem. Jeitinho, né? Quando alguém é esperto demais, eles falam, aquele cara é malandro, é isso e aquilo. Só que geralmente sempre o malandro é aquele que joga sujo, que tenta ver uma esperteza, que ele usa o raciocínio dele para tirar vantagem sobre certas situações. Agora, fortalecer esse raciocínio para aprender coisas que são favoráveis, é bem raro o brasileiro utilizar. Então, deixou a pergunta, o preconceito no sentido do ser humano, no sentido do negro, né, do racismo, né? Não só... Porque, assim, é muito... Um dia, Jean, antes de você responder aí, eu conversando com um amigo e ele falou assim, ó, Luizinho, o preconceito está em nós mesmos, porque se tiver um negão em um determinado ponto e passar um outro negão dirigindo um determinado carro, ele vai apontar. Ele vai dizer, olha, deve ser do patrão. Isso. Então, quer dizer, muitas vezes o preconceito está na pessoa e não na situação. Concordo. O que eu acho errado do racismo e do preconceito hoje em dia é que eles é usado por muitos negros como escudo também, digamos assim. Qualquer opressão que eu sofrer, eu vou usar o escudo do racismo para me dizer que é culpa daquilo. E às vezes nem sempre está relacionado a isso. E como você falou, com certeza, às vezes quando você se vitimiza, é igual o feminismo em si. Hoje em dia as mulheres sempre criou o hábito de reclamar em diversas situações, então elas estão se vitimizando. Quando você se vitimiza, você que está fortalecendo esse preconceito que já existia, mas você que está dando força a ele. Que não tem nada a ver com feminicídio, né? Não, essa feminicídio onda aí, com não, certeza. Né? Mas eu também concordo em alguns pontos. Eu me lembro de, não sei que ano foi, mas eu estava assistindo um filme de uma ginasta americana. Eles fizeram o filme sobre ela porque ela tinha ganhado um campeonato, não sei qual é, mas eles fizeram um filme sobre ela simplesmente porque ela era negra e ganhou o campeonato. Tipo assim, diversas outras mulheres brancas já tinham ganhado o campeonato e não fizeram o filme, mas ia fazer... É a primeira negra, né? Então, tipo assim, ela devia... Quando se trata de igualdade, a cor da pele não deve ser incluída. Sim, sim. Então, só dela ter aceitado fazer um filme, só pelo fato da cor da pele dele, ela estava sendo racista com ela mesma. Correto. Mas o que, com certeza, as pessoas julgam a gente por nossa classe social, cor de pele, ou às vezes até pelo seu próprio ponto de vista, se ele for diferenciado. Tem esse preconceito também. Isso, sem dúvida, acontece. O pessoal concordou com a sua visão. Mas você só não pode... Mas a gente só não pode se vitimizar diante dessa situação. O bonitão aqui, o nosso Cauã, ele colocou no cenário aqui, é bom falar desse cenário aqui. Esse troféu, eu acho que não dá para ler mais. Tabatã, o tempo. Bahia. Tabatã? Tabatã. Que maravilha. Esse troféu foi na época que eu era fisiculturista, né? Talvez a pessoa assistindo aí não saiba. Eu era fisiculturista, participei do campeonato de fisiculturismo em Itabatã. Esse é de Itabatã. Então, eu não lembro mais a colocação. Eu acredito que deve ter ficado... Hã? Esse é primeiro. Primeiro? Ele tá lá no papel. Primeiro lugar. Que maravilha. Itabatã, na Bahia. Eu me pergunto por que uma mulher alada, hein? Legal. Mano. Será de fisiculturismo? Fisiculturismo, pois é. Devia ter um homem musculoso. Não é? Você pratica esporte, né? Pratico e, inclusive, eu gosto muito de me exercitar. Parei um bom tempo, mas... Aluno lá da motivação. Motivação. Isso. Daqui a pouco estaremos de volta, né? O esporte, você acha que ajuda, que contribui para o desenvolvimento do intelecto? Com certeza. Da pessoa? A educação física em si, o fato de você começar a educar seu próprio corpo também é muito importante. A alimentação, exercício, tudo isso é muito importante. Não adianta digamos assim, sua mente estar preparada se seu corpo não está. Já falando de política agora,
tivemos aí o processo eleitoral na comunidade, o prefeito foi reeleito, coisa e tal, mas a pergunta não é relacionada a isso. É relacionada, assim, a você. Democracia, você acha que esse é o caminho? Não. Não? Por quê? Eu acho que se o povo se unir, eles governam a si mesmo. Se há uma certa necessidade de você ter um governante sobre si, é porque, obviamente, entre si há desordem. Se o povo conversasse, eles entravam em acordos consigo mesmo e isso. Há um tempo atrás, eu me identificava como defensor da anarquia, hoje eu não sou mais. Porque a anarquia tem um ponto de vista muito relacionado a conflitos e tudo. Eu só acredito que a política ela se tornou necessária na sociedade hoje, porque não tem como fugir disso. Onde você vai, o governo em si, ele traz a verba, ele dá as condições da nossa cidade nas mãos do governante para eles decidir por nós. Sim, sim. Então, não tem como a gente contestar contra isso. Mas eu acredito que seria muito mais favorável se as pessoas em si se unissem, tivesse um conselho em si, uma forma de se reunir e decidir. Não esperar, digamos assim, depositar a nossa confiança 100%, às vezes, em um grupo de pessoas ou numa única pessoa para decidir por nós. Pois é, mas aí o legal, Jean, porque quando a gente olha esse processo democrático de direito, né, da democracia como um todo, o Washington, né, eu estava até conversando com o Washington rapidamente hoje pela manhã, ele falou, tem umas coisas interessantes nesse sentido também, é que, ouvindo Clóvis de Barros Filhos, né, conheci Clóvis através de Guilherme, que é um pensador também, e aí ele traz algo assim bem interessante, que ele fala o seguinte, que dentro da nossa comunidade, se nós temos aqui mais de 8 mil pessoas dentro da comunidade, então são mais de 8 pessoas, mais de 8 cabeças que têm, né, desejos e vontades, né? Aí nós passamos pelo processo eleitoral e elegemos uma pessoa que também tem desejos, isso, né? Tem vontades. Só que essa pessoa que foi eleita, no caso nosso prefeito, ele vai ter que gerir esses 8 mil e tantos desejos. E ele também tem desejo. Isso se torna então, difícil. Dificilmente ele vai atender a todos. Mas dentro do processo democrático de direito, lá, fala que dentro do município nós deveríamos ter o chamado orçamento participativo, né? Que na verdade isso já é lei, né? Já é uma lei. Só que infelizmente no Brasil a maioria das cidades não segue isso. O que seria isso, orçamento participativo? É a oportunidade da cidade sentar junto com o seu gestor, aquele que nos representa, e discutir antes do ano começar, ou durante o ano, se caso for, para onde que queremos direcionar aquele recurso financeiro, né? O que é prioridade dentro da comunidade? Vamos dizer assim, é saúde, é educação, é infraestrutura, é meio ambiente, mas infelizmente não ocorre, que seria o orçamento participativo. Você acha que se isso ocorresse, seria fácil a comunidade ter o entendimento ou continuaria a mesma situação? O desequilíbrio com certeza ia continuar. O ponto positivo que me faz querer apoiar no caso da política é porque se você botar um grupo de pessoas, cada um vai ter um ponto de vista diferente diante de uma questão. É necessário um só decidir por causa disso. Mas se a comunidade puder participar de diversas questões relacionadas à própria comunidade, que vão ser vindo para a própria comunidade, com certeza é importante. Mas a união é que faria realmente a diferença no caso. Se todo mundo sentasse, entrasse em um acordo sobre certa situação e tomasse providência. Você acha que conseguiria entrar no entendimento? Ou você acha que teria essa dificuldade? Se você encontrar um grupo de pessoas que está disposto a fazer a diferença, o entendimento vai surgir. Se for pessoas que às vezes o cargo político, a política em si, ela também é muito utilizada para pessoas que querem se destacar na sociedade. Ou simplesmente quer possuir um cargo que requer poder. Mas se a intenção dessa pessoa é realmente de fazer a diferença, tanto para si mesmo como principalmente pelo município,
aí a história muda. Por isso que é muito importante escolher. Eu nunca tinha votado, inclusive para entrar nesse cargo que eu estou agora, eu tive que me legalizar com a Justiça Eleitoral. Então você não cara que não existia a democracia. Não existia. E nesse ano eu tive o prazer em votar. Inclusive, teve amigos, tanto para vereador, que eu apoiei, como para prefeito, e gostei de ter feito isso. Participar do processo. Com certeza, porque de qualquer forma é importante você ir lá e ver qual é o mais favorável e votar. Porque a gente vive nessa democracia e deve agir de acordo a ela. Maravilha. Você tem interesse de participar do processo eleitoral algum dia? Ser candidato a algum cargo? Não. Se eu puder investir, vai ser mais na questão filosófica, nem na questão religiosa e nem na política. Por que você não se interessa pelo segmento? Você acha que você não daria a contribuição que a comunidade merece, por exemplo? Jean, vem aqui assumir um cargo dentro do legislativo ou até mesmo o executivo que seja. Você acha que você não daria um retorno para a comunidade? Em alguns pontos poderia ser favorável, com certeza. Como eu te falei, quando você passa a usar muito sua mente, você sempre quer fazer de uma forma diferente. Então essa diferença eu buscaria. Mas quando se trata de uma situação em que tem muitas pessoas depositando fé em você, você vai querer dar o seu melhor. E às vezes, mesmo você buscando todas as brechas, você não consegue manifestar nem metade do que você desejava. Então, é melhor você buscar uma forma mais ampla, onde você tem mais condições de intensificar seu potencial, do que ir para uma área que você considera que não é sua. Pois é, digamos que você sente na cadeira hoje, né? Hoje, dia 4, primeiro dia útil, de fato, depois do processo eleitoral, e sentando lá, você recebe uma folha, já, e nessa folha está escrito o seguinte: 25% do seu recurso, vamos fazer um número aqui, pelo menos é o que eu imagino que seja, pode ser que eu esteja enganado, eu peço desculpa à comunidade, mas digamos que você senta lá na cadeira como prefeito, recebe uma folha e está lá R$100, desses R$100, R$51 é folha de pagamento. Ô, Jean, R$51 é folha de pagamento. R$25 é para a educação. R$15 é para a saúde. Então nós temos aí R$91. Sobrou R$9. Com esses R$9 que sobrou, que pelo que eu entendo assim de longe, seria a dinâmica do município, esses R$9 você tem que fazer limpeza pública e investir em outros segmentos. Você, um cara que gosta aí dessa questão cultural, e olhando dentro dessa estrutura, vendo que não existe diretamente recursos, 50 centavos ou R$1 que seja para a educação e para outros segmentos, como é que você ia lidar com isso? Você acha que teria que diminuir, talvez, a folha? Esses R$51 seria para toda a equipe, né, que compõe o município, para que sobrasse um pouco mais para investir nessas áreas, que eles chamam de enxugar a máquina quando eles entram? Entendi. Ou você seguiria o rito normal? Diante disso, eu acho que eu buscaria diversos cálculos para, como eu te disse, fazer a diferença. Mas dá para ver claramente que é digamos assim, é um peso muito difícil de lidar, sem dúvida. Igual você falou, às vezes você quer fazer a diferença, não consegue encontrar essas brechas. Porque como você observa, né, a quantidade de reclamações nesses segmentos, né, esporte, cultura, lazer, turismo, muitas vezes são segmentos que sempre ficam um pouco para trás. E aí as pessoas cobram porque imagina que tem recursos sobrando para poder fazer, para investir nessas áreas, mas que elas estão no orçamento, mas que não existe uma, digamos assim, uma obrigação do executivo de investir nessas áreas. Na verdade, existe a possibilidade de investir, porque na educação e na saúde já tem essa garantia, já é diferente. Ele é obrigado a investir. Agora você tem que pegar aquela pergunta lá, que está no bolso aí guardada. A sua é diferente aí. Por isso, só finalizando essa questão de política, por isso que eu acho muito necessário também cada cidadão passar a ter conhecimento disso. Sim, sim. Passar por uma formação política. Isso.
E também, de tal forma, tanto eu vou me referir a líder político como líder religioso, eles carregam realmente um peso forte. A parte admirável que eu vejo neles é isso. É muita gente depositando fé neles. Então, essas pessoas também têm que ter paciência, têm que enxergar o ponto de vista diante da situação do que aquela pessoa pode realmente fazer ou não pode fazer, para saber se ela realmente está falhando ou se ela simplesmente não está conseguindo fazer, né, o que poderia. Jean, uma pergunta que eu não fiz para você, mas você acha que eu deveria ter feito. Pô, Luizão deveria me ter perguntado isso aqui e não me perguntou. Faça a pergunta e dê a resposta. Bem, esse bate-papo foi muito favorável. Eu acho que você realmente chegou nos pontos que eu queria me manifestar. E acho que não teria nenhuma pergunta que eu poderia acrescentar. Mas pelo que eu vi, pelos podcasts, pelas outras entrevistas que você fez, você geralmente tem um hábito de perguntar: a vida vale a pena? Então é com certeza uma pergunta que eu teria prazer em responder, sem dúvida. Maravilha. Já antes, então, a gente fazer uma pergunta, né? Faz parte aqui da nossa grade. Primeiro agradecer, né? Você ter aceitado imagina. O convite de estar aqui conosco. Já é um convite que foi feito hoje ainda, agora pela manhã, para esse bate-papo. É um projeto piloto, a gente vai com certeza ampliar aí e tá conversando com a comunidade. Acho que houve várias manifestações, nenhuma delas aqui negativa à sua pessoa, muito pelo contrário, várias pessoas se manifestaram, não só pelo trabalho que você presta dentro da comunidade como coveiro, mas também como pessoa, né? Você tem essa proximidade com esses jovens, com essa galerinha aí da comunidade. Mas também teve uma fala aqui de Dey, né? Que está te agradecendo o momento que ele esteve lá, né? No momento difícil que você esteve presente. A sua participação naquele momento foi muito importante. Eu acho que isso é legal, né? Com certeza. Esse reconhecimento. E também pedir à comunidade que, quando chegar lá, mesmo naquele momento de dificuldade, de dor, para que eles entendam também que tem ali um ser humano. Eles podem te cumprimentar. Sem dúvida. Que pode conversar com você, né? Inclusive, só para falar um instante, a gente, coveiro, tem que entender, inclusive eu entendo, que o momento de luta é um momento que todas as pessoas estão com o sentimento à flor da pele. Sim. Então, muitas vezes, eu já ouvi insultos ali, já ouvi coisas que não deveria, mas eu entendo que é por fato da pessoa não estar no momento agradável da vida dela. Mas se puder levar em consideração que eu estou participando ali também do momento difícil da vida dele e tudo mais, a gente agradece, sem dúvida. Claro que nós vamos pedir aí o nosso executivo e o setor lá que valorize, né, essa sua função, que eu acho que você deve, não só você, qualquer pessoa que esteja nesse cargo, tem que ter um valor diferenciado. Eu defendo isso, né? Eu tenho dito isso sempre. Eu não sei nem qual é o valor que você recebe por prestar esse serviço, mas eu sou um cara que, no meu ponto de vista, é um trabalho que poucos querem executá-lo. Verdade. Talvez não é nem pela situação lá, mas é por não ter uma estrutura psicológica para fazê-lo, né? Para estar ali à disposição. É feriado, é chovendo, é com sol, muitas vezes 2 ou 3 vezes por dia, ou enfim, você tem que estar sempre disponível. Quando não está, gera um mal-estar dentro do município grande. As pessoas possam valorizar isso, os poderes públicos, né? Os setores possam valorizar isso. Fica meu abraço também a toda a galerinha lá do Almoxerifado, porque a gente sabe ali que o trabalho que vocês executam no município é pesado. Verdade. Né? Tá aqui, tá ali, são demandas que aparecem o tempo todo. Mas é isso aí, Jean. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa tradicional pergunta, né? Janice Mara, mas aqui tem excelente entrevista, bacana demais. Este projeto novo com Luizão Pressão e Alfa Estúdio, né? Janice Mara, minha esposa, obrigado aí pela participação. Valeu, Jean. Foi bastante rica a entrevista. Só discordei no assunto relacionado ao racismo e feminismo. O Vander Cruz, né, ele discordou só nesse
requisito, né? Sobre o racismo e feminismo. O Fabrício está aqui, excelente diálogo, né? Participando aqui, compartilhou nossa live, maravilha. Guilherme, né? Boa, Jean, parabéns, parceiro. Cuidado com o urso. Grande. Que isso, Jean? Que história é essa aí? Admito que eu não me identifiquei. Cuidado com o urso. Aí eu gosto de perguntar, Jean, antes de ir para a nossa pergunta, já teve alguma experiência com fantasma? Já tive, digamos assim, durante o sono, uma experiência muito desagradável. Quando eu comecei a atuar como coveiro, já senti aquela sensação que a maioria chama como aquele pesar. Sim. Sobre os ombros, já vi diversos vultos, mas um contato direto assim com ato sobrenatural, não. Nunca. Gostaria de ver? Hã? Gostaria de ver? Bem, como eu disse numa frase que eu defendo muito, eu não costumo fugir da escuridão. Então, seja lá qual for o tipo de coisa que vir na minha direção, eu vou tentar aprender com isso para ver se aquilo é favorável ou não. Acredita na vida após a morte? Com certeza. Pode ser bem diferenciado do que a gente é acostumado a ouvir falar, mas que acontece sem dúvida. Você acha que esse encontro, de repente em sono ou até mesmo em algum momento, poderia trazer alguma resposta, né? Alguém de fato voltou para dizer como é lá? Como funciona lá? No Espiritismo eles acreditam muito nessa questão. Eu acho uma questão muito complexa, digamos assim, mas quando você está aberto a aprender, a fonte pode vir de qualquer lugar que você vai querer analisar, digamos assim. Então, se viesse... E é do recado também, né? Para ele mesmo. Sim. Então, Jean, bate-papo ele vai depois estar disponível no canal Luizão Pressão no YouTube. As pessoas podem estar acessando depois, vai subir na íntegra, né? Esse nosso bate-papo, para que ele possa durar um pouco mais, porque no Facebook acaba que as pessoas, né, acaba tendo um pouco mais de dificuldade de encontrar. No YouTube a gente acredita que fica mais fácil, que a pessoa vai no canal Luizão Pressão e pode ter acesso. Então a gente pede sempre também a pessoa para deixar uma mensagem, né? Uma mensagem que você possa, daqui a algum tempo, né, para um filho ou para um neto, falar: caramba, eu dei uma entrevista algum tempo atrás lá no Alpha Studio, lá com o Luizão Pressão, e vamos ouvir aqui que eu disse tantos anos ou tanto tempo lá atrás. Que mensagem você deixaria registrado aí nesse nosso bate-papo de hoje? A mensagem sem dúvida que eu deixo, esse ponto de vista ele ficou mais forte depois que eu comecei a trabalhar como coveiro, é que por mais que a gente saiba que a vida é realmente só uma passagem, a gente às vezes perde muito tempo acumulando coisas que não vão sair daqui. A gente vai sair daqui um dia, seja cedo ou seja tarde. Então, comece a investir no que será útil do outro lado. Não importa se você tem uma boa posição social, se você tem diversas riquezas. Se isso não for servir para o outro lado, isso não vai servir para nada. Se tudo que você tem até hoje não vai servir para o outro lado, então você não tem nada. Então vamos investir na nossa espiritualidade, na forma que a gente trata as pessoas, que eu acho que é sempre essas coisas que vai servir, seja lá qual for seu ponto de vista religioso, se você vai estar ou não no tribunal diante de Deus depois da morte, ou se já os atos que você cometeu aqui servirão de punição depois da morte, seja lá o que for, perder tempo com o que realmente vale a pena. Porque se a vida é passageira, a gente tem que usar essa passagem da melhor forma possível. Minha avó já dizia: caixão não tem gaveta, né? Isso. Você, com essas experiências que você tem lá, então você nunca enterrou uma casa, um carro, nunca enterrou nenhum bem de fato, né, que junto com a pessoa. Nunca. A pessoa vai sozinha. Isso. Fica lá. Inclusive não há privilégio nenhum, tanto as pessoas que eram de classe baixa como classe alta, quando eu tive as oportunidades de fazer recolhimento de ossada e tudo mais, eu abri e testemunhava todas da mesma forma. Então a morte, a gente que falou sobre preconceito, a morte é uma que nunca vê
essas questões, qual é a sua posição social, qual é a sua cor de pele, isso e aquilo. Que carro que você dirige? Ela vem, te abraça e te praia leva. Que você foi? Com certeza. Lá não Ela tem simplesmente diferença. te abraça e te leva. Então o que você vai encontrar do outro lado é que é a questão. Agradecendo a todos que estão nos acompanhando aí, o nosso muito legal. Que bom. Pessoal aqui agradecendo. Jean, pergunta que eu acho que você talvez seja a melhor pessoa para estar respondendo ela, já que você lida hoje com os dois lados. Você é o cara hoje que vê de perto, né, e essas questões dentro do nosso município. A gente faz a pergunta para você, né? A vida, ela vale a pena? Depende muito da forma que você conduz ela. É bom saber que a vida ela é sua. Então é você que determina se ela vai valer a pena ou não. Um pouco parecido com essa questão que eu acabei de falar. A vida é um caminho cheio de oportunidades, né? Então a gente tem que mergulhar em cada situação profundamente e dar o seu melhor. Para pelo menos no dia que você for recolhido, você ir com consciência limpa. Felicidade, ela existe? Existe. Inclusive, ontem eu estava conversando com a pessoa. A gente tinha tido uma conversa que ela estava rindo muitas vezes. Depois eu testemunhei que ela estava emburrada. As pessoas têm muito costume de confundir alegria com felicidade. A alegria é aquela sensação momentânea que te faz animar ou sorrir. A felicidade é aquele bem-estar de que você está satisfeito com sua vida, com a pessoa que você é. Então, quanto mais você trabalhar em cima de se dar bem com o seu próximo, se dar bem no seu trabalho, com sua família e principalmente consigo mesmo, a felicidade pode estar mais próxima do que você imagina. Então a felicidade, ela é momentânea, mas ela pode ser constante. Pode ser constante. 104,9 Iborés FM. Agradeço a você que nos acompanhou via aplicativo, via rádio, via Facebook, participou do nosso bate-papo aqui hoje com o Jean. O nosso muito obrigado, tá? Teremos outras oportunidades, estaremos nos organizando. Esse é um projeto piloto, como eu já disse. Jean é o nosso convidado de hoje, abre aí essa sequência de entrevistas. Teremos outras, provavelmente essa semana deve acontecer mais uma, e aí a gente vai estar trazendo pessoas da comunidade para falar das questões da comunidade, do nosso cotidiano, para que possamos valorizar aquilo que é nosso, aquilo que é a comunidade. A maior riqueza da comunidade está onde, Jean? No seu interior, digamos assim, na forma de tratar as pessoas e tudo mais. De cada cidadão. A maior riqueza da comunidade está, como o Jean disse, em cada cidadão, em cada pessoa. Gente, brigadão. Obrigado aí pela participação. E tamo junto. Amanhã, às 9h30, estaremos ao vivo aí na Iborés FM. Continue conosco. Obrigado.